Olá, meu nome é Jaimara Falcão e eu queria falar hoje um pouquinho com você sobre toda essa bagunça que estamos vivendo. Acordamos preocupados, dormimos preocupados. Isso vai mexendo emocionalmente com a gente de uma forma muito intensa. A cada vez que se vê uma notícia na TV, mais preocupado você fica. E quando você sabe que existe alguma desconfiança no meio do caminho, aí é que perde o sono. Nós estamos esquecendo alguns princípios básicos que a própria lei do universo passa pra gente. Quando você se alinha àquela energia, muita coisa pode desenvolver. E isso não vale para uma pessoa, isso vale para um coletivo. Isso mesmo. Várias pessoas podem entrar num movimento muito parecido, muito igual. É interessante, quando uma cai doente, é um efeito dominó, existe uma tendência dessa sequência. Será que precisamos viver assim? Será que precisamos realmente dessa tensão que está nos rodeando? Pois bem, eu pensei, repensei, o que eu poderia falar para você? Sabe, eu não posso fugir dos meus princípios. E um deles é o seguinte: só vai acontecer comigo aquilo que eu permitir para mim. Pode parecer difícil, mas não é não. A partir do momento em que eu deixo toda essa energia nociva fazer parte da minha vida, pode ser que eu não caia doente de um jeito, mas eu posso cair de outro. Aí sim eu falo das doenças do emocional, posso desenvolver um quadro de ansiedade, posso desenvolver um quadro de depressão, posso entrar numa síndrome do pânico, porque eu fico com medo de abrir a porta da minha casa. Realmente eu preciso passar por isso? Será que não é o momento de revermos tudo aquilo que a gente de repente acredita? Será que não está na hora de desconstruir determinados padrões, crenças? Então, agora é o momento. Muitos veem que ficar em casa é uma coisa muito ruim, só que esquecem que a nossa casa é o nosso lar e nele eu tenho que estar bem. Se não for o lar externo, o meu lar interno. Tenho que rever porque eu estou com medo de viver. Tenho que rever porque eu tenho medo ou receio de respirar um ar puro e soltar. Sabe, todo esse movimento que está acontecendo, voltando para uma doença, faz a gente ficar preocupado? Lógico que faz. Mas será que eu preciso viver essa emoção à flor da pele? Eu ofereço para vocês escolhas. Escolher ser feliz. Escolher acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu escolho que tudo vai dar certo. Que só vai acontecer comigo aquilo que de alguma forma eu dou permissão. E quais são as permissões que eu estou me dando? Em que momento eu realmente estou me barrando? Sabe, são muitas coisas que a gente pode parar para pensar juntos. Eu tenho uma visão hoje, me considero uma pessoa mais universalista. E sabe o que isso quer dizer? Que o meu universo de cima e o meu universo interno me mostram as minhas opções. Quando eu entro num quadro de nervosismo, de excesso de preocupação, eu acabo seguindo um grupo. E seguir esse grupo é uma coisa que faz muito mal. Por que faz mal? Porque eu não sei se ele vai ter a resposta que eu quero. Por que eu me alinho a ele? Que energia é essa que eu de alguma forma jogo para mim? Será que eu me sinto culpado por alguma coisa? Será que eu tenho medo? Será que eu me julgo ou me cobro demais?
Por que eu tenho que me machucar? Existe essa necessidade de você se machucar? A vida, ela é simplesmente perfeita. Vai de nós saber o como realmente conduzir. Eu não estou dizendo que é fácil. Se liga uma TV e se escuta tanta coisa, mas tanta coisa, que tem horas que nem a gente sabe o que fazer. Nesse ponto, eu critico sim a mídia. Porque a mídia tem que passar informação, mas ela também tem que levar esperança que tudo vai dar certo. Hoje você não vive numa prisão. Aí você pode falar, quase, estou num regime semiaberto. Então, há quantos anos você vem vivendo dentro de uma prisão? Há quantos anos você criou uma couraça e hoje você tem medo de quebrar, destruir, jogar fora aquilo que realmente não te pertence? Nós criamos muitas vezes personagens, posturas, blindagens para nos defender. Afinal, nos defender de quem? Do mundo ou de nós mesmos? O adoecer, ele está muito relacionado com a falta de conhecimento que nós temos da gente. Você sabia disso? Se você não sabia, um bom momento para entender, ter calma e tranquilidade para compreender. Por isso que eu falo das permissões. Até que ponto eu me permito? É interessante, quando eu me conheço, e eu não falo só um conhecimento aqui, mental, eu falo um conhecimento físico. Eu sei quando alguma coisa não vai bem. Pô, mas eu tenho que cumprir horário, eu tenho que trabalhar. Gente, eu concordo com tudo isso, eu também tenho. Mas vocês já escutaram a expressão pausa também é música? Talvez seja o momento de dar uma pausa. Para, respira de olho aberto, segura o ar, solta esse ar. Faz isso 3 vezes de olho aberto. Você já tentou? Tem paciente meu que chega até a ficar tonto. Vocês acreditam nisso? Que na hora que ele puxa o ar, eu estou respirando. A pessoa quando solta dá uma tontura. Até que é gostosa essa tontura. Eu falo isso porque nós temos que aprender a nos entender. Nós temos que aprender a nos defender do mundo. Nós temos que entender que para ocorrer uma real mudança, eu preciso acreditar num princípio básico, no seu potencial. Potencial vem através do quê? Do senso comum? Não. O senso comum ajuda sim, mas toda mudança ela vem a partir do momento em que você tem a coragem de dar o primeiro passo. Ela vem no momento em que você estuda, entende, compreende tudo o que está acontecendo. Na minha visão, essa doença coletiva que está abraçando o mundo, ela pode não ser negativa. Meio incoerente, né? Se eu estou colocando tantas pessoas doentes, algumas ou várias chegam a desencarnar, como é que eu estou falando do lado positivo? E eu falo para você, tem sim. Sabe qual é o lado positivo? Não? Então eu te apresento agora. Mudar a sua ideia, mudar o seu comportamento. Ter aquela ideia que ser uma formiguinha não serve para nada, talvez seja a hora de você ser essa formiga. Se você durante uma vida inteira resgatar uma única pessoa, você salvou o mundo inteiro. O porquê o mundo inteiro tem que passar por isso? Olha, dentro da minha ignorância, eu não sei te falar o porquê. Muitos vão vir com várias teorias, acho todas válidas, a partir do momento em que você acredita. Mas a teoria que eu mais acredito é aquela que eu tenho aqui dentro, que são os meus princípios, é o respeito que eu tenho por mim, o amor que eu posso conquistar. Então, para realmente
eu fazer essa grande mudança, eu preciso mudar aquilo que eu não acredito. Preciso colocar de lado realmente o que me faz mal. Porque não dá para viver fechado num cárcere privado. Vamos lá. Se fala em quarentena. Se fala nesse movimento tão intenso. Vamos pensar juntos, eu e você. Há quanto tempo você vive nesse cárcere privado? Vamos pensar. Há quanto tempo você se limita e se castra? Há quanto tempo você não entende o que acontece com você? Meu amigo, meu irmão. O que realmente acontece? O que eu quero que aconteça? E o mais interessante é que nós plasmamos aquilo que não é bom. Quando você fala, não consigo, não era para ser meu mesmo, para que eu vou? Eu sei que não vai dar certo. Então, você já projetou isso em você. E por que não fazer uma projeção diferente? Por que não pensar de uma outra forma? Por que não tentar entender realmente o que está acontecendo dentro do seu universo? É muito fácil eu ocupar o local A, o local B, o local C, o D. Gente, se chegamos na situação que chegamos, tem certeza que você não tem a sua responsabilidade? Então, a partir do momento em que eu não assumo os meus atos, é difícil. E sabe por que é difícil? Porque eu começo a não acreditar em mais nada. Eu passo a acreditar que a verdade do outro é a minha verdade absoluta. Mas qual é a sua verdade? O que você acredita? Quais os seus princípios? Eu tenho os meus. Pode ser que muita gente não acredite em nada do que eu esteja falando. E eu tenho que respeitar. Posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Como eu quero que não concordem comigo 100%, mas respeitem a minha opinião. Mude de verdade. A mudança aqui dentro, o que realmente te incomoda? O que te faz infeliz? Vocês sabem que doença, ela é um recurso? Doença, normalmente, ela tem algumas vias que a gente até fica preocupado. Em alguns momentos, a doença pode ser para chamar a atenção de alguém ou de um núcleo. A doença pode ser uma falta de aceitação minha. A doença ela pode ter várias caras. Doença também, vou contar um segredo. Chega perto, ela pode ser uma superação. Sabia? Quantas pessoas passaram por situações horríveis e no final superaram? Meus amigos, meus irmãos, os momentos, eles não estão fáceis, mas eles podem ser fascinantes a partir do momento em que eu acredito, a partir do momento em que eu tomo a consciência de poder fazer diferente, a partir do momento em que eu posso fazer a diferença. Sabe, é uma coisa tão gostosa. Aquela sensação de um dever cumprido. Poxa, mas não deu certo. Tudo bem, mas você fez a sua parte. O que nós não podemos fazer é engrossar essa massa, falando que todos nós podemos cair doentes. Concordo que temos que seguir as orientações. Eu falo desde o início. Informações fidedignas. Saber escutar e interpretar. E o que tem acontecido? Eu escuto uma coisinha aqui, escuto outra aqui, junto e jogo. E o pânico que eu posso causar? As histerias que podem acontecer. As pessoas não pensam que muitos podem sair machucados. E eu não estou falando de repente, pegar
essa doença do momento. Não estou falando só dela, estou falando de outras doenças. Eu atendo em consultório e eu tenho visto algumas pessoas que até então estavam para receber alta, em pânico, desesperadas, preocupadas, porque elas não sabem o que vai acontecer amanhã. E você pode até falar, e ela fala, eu não consigo entender. Jovens, adultos, as minhas estrelinhas da terceira idade. Eu vejo gente querendo respirar a vida, mas quem está à volta, puxa para baixo. E eu pergunto, para quê? Não engrosse uma massa. Falo isso de coração. Faça o movimento contrário. Faça aquele movimento que você coloca um sorriso, você coloca um brilho nos olhos. Olha, é muito gostoso quando você recebe um elogio, um carinho. Eu vou ser bem honesta, para mim, não tem dinheiro no mundo que pague. Mas para isso eu falo para vocês, é um treino diário. Todo dia eu tenho que treinar um pouco desse meu lado. Não de olhar o próximo, mas de aceitar a opinião do outro, a decisão do outro. Não quer dizer que meu trabalho não tenha dado certo, mas eu vou envolver o outro. Por isso que eu falo, seja a sua formiguinha. Seja você o divulgador de algo diferente. Eu nunca vi tanta gente falando o mesmo assunto. É muito difícil, é muito complicado, porque eu quero realmente fazer a diferença, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. E fazer essa diferença é que vai fazer com que um pequeno grupo comece a se tornar grande, uma grande massa. Por isso que eu falo do ser universalista. Visões diferentes, formas de pensar diferentes, entendimentos diferentes. Gente, é simplesmente maravilhoso você poder levantar todo dia de manhã. Você agradece o você levantar de manhã cedo? Você agradece o ar puro que você respira? Aí você pode até pensar e tirar um sarro. No meio da cidade, na poluição? Não tem problema. É o que eu tenho. E esse eu tenho que respeitar. Sabe? Olhar uma flor nascer, isso é esperança. Olhar um bebê é esperança. Vocês concordam que eu posso criar várias e várias e várias formas de acreditar que amanhã pode ser melhor? Mas um único pensamento pode me derrubar. E eu vou falar para vocês de coração, eu não quero cair, eu quero subir, eu quero puxar quantas pessoas eu puder. Eu quero acreditar que a todo momento eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. E para isso, você não precisa ser um profissional, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser um psicanalista, você não precisa ser um terapeuta, você só precisa ter amor. Você precisa entender o que é compaixão. Você precisa colocar na sua vida esperança. Quando a sua volta começa a entender este movimento, você faz bons links, você se conecta com uma energia muito mais positiva. Você começa a compreender que o dono do seu universo é você e não o outro. Se a gente tivesse um pouquinho só dessa ideia, não na teoria, mas pôr em prática, vocês não sabem como seria maravilhoso. E nesse momento, vocês podem se perguntar, nossa, o que a Jaimara está dizendo é muito bonito, mas prática que é bom, não vejo. Então vamos pensar juntos. Linha de pensamento. Como neuropsicóloga, eu digo para vocês, eu penso, eu produzo. Eu penso, eu entendo.
Para isso também é estudar, tá? Abrir um livro, entender, compreender. Ai, mas eu detesto livros técnicos. Tudo bem, pegue um romance. Ou você acha que você não aprende lendo um romance? Você não aprende lendo uma ficção científica? Caramba, a gente aprende mais do que se pode esperar assistindo um bom filme. Quantos filmes maravilhosos podemos assistir? Eu vou deixar até uma dica aqui para você. Quem assistiu aquele filme lindo chamado O Touro Ferdinando? Aí vocês vão falar, lá vem a Jaimara com os desenhos. Então, gente, ele muda a história dele. Ele não foi o que quiseram que ele fosse. Ele fez uma escolha e ele levou essa escolha até o fim. Assistam. É lindo esse desenho. Não é porque ele é um touro que ele tinha que fazer tudo que um touro faz. Não é porque ele é um touro que ele tinha que ir para uma tourada da Espanha. Não vou dar spoiler não, tá? Mas eu assistiria esse filme. Porque ele realmente faz a diferença. Ou, para quem gosta de bons filmes, vou falar mesmo de desenho animado, que tem gente que acha que desenho é coisa boba. Esses últimos desenhos, gente, são desenhos para adultos, viu? Criança gosta, mas o adulto vai entender muito melhor. Madagascar 1, 2 e 3. Então, aí você fala, Madagascar? Sim. Fui conhecer o desconhecido. Fui explorar o mundo. Esse é o primeiro. Estou fazendo um resumão, viu? O segundo, o valor da família, o respeito pelo outro e pelas escolhas. E o terceiro, que para mim é um dos mais lindos que tem. Eu sou muito grande para voltar da onde eu saí. Assistam também, se vocês tiverem essa chance. Eu quero ter esperança. Eu quero acreditar. E eu vou contar um segredo. Eu acredito sim. Eu acredito sempre que eu possa fazer a diferença. Eu não quero entrar nessa loucura. Eu quero criar uma nova situação. Eu convido cada um de vocês a vir fazer parte desse grupo que quer pensar diferente. Porque hoje o Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, eles têm a ideia de pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, aonde todos tenham a chance de se interagir, de entender a visão do outro. Não quer dizer aceitar nem baixar a cabeça. De coração eu falo para cada um de vocês. Entendam o que acontece no seu mundo. Você quer saúde? Entenda o seu universo. Você quer a sua cura? Entenda o seu universo interior. Escute a sua alma. Sabe, uma vez eu escutei, uma vez não, algumas, dias piores virão. E eu vou ser honesta, eu não acreditei. E eu falo para vocês, eu continuo não acreditando. Porque o futuro pertence a cada um de nós. Ele está aqui, ó. O que eu quero realmente fazer desse futuro? E aí, o que é que você escolhe? Está na nossa mão. Ela é tão pequena, perto do universo, mas ela carrega tanta energia. Ela leva conforto, carinho, respeito. Pratique isso todos os dias. Pratique o amor ao próximo. Pratique o carinho, pratique a escuta. As pessoas não estão escutando como antes. Tem tanta coisa que podemos fazer juntos. Quando tudo isso passar, eu convido um por um a sentar para conversar. Eu quero escutar você. Eu quero entender um pouquinho do seu universo. Me dê essa chance,
porque eu quero que você também me escute, eu quero que você me compreenda. E a partir desse momento, sabe o que é que nasce entre nós? O respeito. Então, meu amigo, meu irmão, vamos respirar saúde, colocar para fora a doença, respirar vida, pôr para fora morte, tristeza. Vamos segurar a mão do outro, porque em breve a gente vai fazer isso. Respeite o que tiver que ser respeitado, mas ponha para fora aquilo que hoje não te serve mais. Faça isso por você, faça por mim, faça pela sua família. Você vai ver, é tirar um fardo de cima de você. Mas para isso, precisa ocorrer a mudança. Mudança essa que começa aqui. Eu penso, eu produzo. Então, faça a sua escolha. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. E olha que eu te garanto que não vai ser mesmo. Mas você sabe qual é a garantia que eu te dou? Que vai ser fascinante. Fale para você, todos os dias eu quero ser um pouco melhor. Todos os dias eu quero fazer a diferença para mim e quem sabe para alguém. Todos os dias usa isso como um mantra. Não adianta você sentar, meditar. Não adianta também você ler e não colocar em prática. Toda ação tem que ter uma reação. Eu posso ter lido todos os livros do mundo, mas se eu não entendi a primeira linha, foi apenas uma leitura. Assistir um filme é a mesma coisa. Quando você assiste, o que é que você puxa para você? Sempre tem alguma coisa. Então, faça suas escolhas. Eu te convido a fazer parte de um grupo que acredita realmente que toda mudança é possível. Ou vocês acham que a gente já está aqui mais ou menos falando o mesmo assunto, com tantas visões diferentes? Porque o nosso objetivo é mostrar que neste primeiro momento somos sete juntos, falando o mesmo tema, tirando o pessoal que está pelos bastidores. Ou vocês acham que é só a gente sozinho? Não, 7 que vão colocar o rostinho aqui. E o restante que está por trás, acreditando, apoiando e motivando o tempo todo para a gente levar para cada um de vocês que tudo realmente vai dar certo, que tudo vai ter um fim. Sabe para quê? Para que tenha um novo recomeço. Acredite nisso. Eu acredito. Na realidade, às vezes eu acho que eu acredito até demais. Mas não tem problema. Se o meu jeito de ser ajudar uma pessoa, eu acho que eu fiz a minha história. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço cada um de vocês que participou um pouquinho das coisas que eu coloquei, da forma que eu falei. Estamos à disposição sempre para o que vocês precisarem. Podem deixar um recado aqui no YouTube. Ou, se vocês preferirem, chama a gente no grupo do GEPs. O grupo ele tem que ter interação. E sabe por que essa interação? Porque você precisa entender tudo o que acontece com você. Você precisa entender que você faz parte de uma diferença. Basta acreditar. 1000 beijos para todos e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau!